Gente, o balanço geral desde a semana passada, aliás, desde o início das chuvas aqui em Sergipe, que tem dado atenção para as comunidades, seja da capital, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, outras cidades do interior do estado que pedem a nossa ajuda. A gente procura intermediar. Nos últimos dias, mais precisamente desde a semana passada, o pessoal do loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, procurou bastante o jornalismo da TV Atalaia. Não só por causa da situação das vias. Lá é um loteamento, a gente sabe que a prefeitura tem buscado fazer trabalhos ali naquela região, mas também por causa do transporte coletivo. Segundo os moradores, o transporte coletivo não estava chegando até o fim de linha para pegar os moradores lá da comunidade. A gente tem, desde então, dado atenção à comunidade e buscado informação com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Hoje, um representante da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro veio aqui até o nosso estúdio para conversar com a gente, é o secretário de Planejamento, o Alisson. Alisson, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Nós que agradecemos. Sua disponibilidade de vir aqui para falar, com a comunidade de Nossa Senhora do Socorro. São várias comunidades. Eu citei Guajará porque realmente foi o foco da atenção da TV Atalaia nos últimos dias. Mas a gente recebeu do Boa Viagem, Parque dos Faróis, Conjunto Jardim e outras localidades em Socorro. Mas Guajará, como está a situação lá nessa comunidade? Boa tarde. Olha, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos. Não, de fato, em decorrência do alto índice pluviométrico que aconteceu nos últimos dias aqui na região, no estado de Sergipe, nós vivenciamos algumas localidades lá no município que se tornou prejudicada a trafegabilidade, não só do Então a prefeitura reconhece, público, que ocorreu isso. Isso, por conta da própria chuva. das chuvas, Foi um índice altíssimo, mais de 330 milímetros de chuva ocorreram em torno de 10 dias e que a região ali do Guajará, também do Boa Viagem, historicamente já tem uma predisposição a ter essa dificuldade de trafegabilidade. Então, quando se parou o período de chuvas, então nós estamos trabalhando com paliativos, no sentido de garantir a trafegabilidade não só do transporte público, mas também de toda a comunidade. Nós fizemos já uma primeira intervenção no Boa Viagem, para dar solução a essa situação, e nós estamos agora partindo para o Guajará. Lógico que ainda nós estamos no período de chuva, então isso dificulta também você ter uma intervenção que garanta essa trafegabilidade. Eu quero que você acompanhe, secretário, a participação do telespectador, que é importante, a prefeitura ouvir a comunidade, a gente aqui da TV Atalaia procura sempre fazer essa ponte. Comunidade, porque a televisão, TV Atalaia é a TV dos sergipanos e a voz também da administração, para saber. O pessoal falou muito realmente do transporte coletivo. Tem até um vídeo que eu quero passar para que você possa acompanhar. Esse é um dos vídeos. A gente recebeu vários vídeos de ônibus que ficam atolados ou o motorista se recusa ir até o final. A gente procurou, inclusive, a SMTT de Nossa Senhora do Socorro para falar sobre esse assunto. Eles procuraram os representantes das empresas, houve uma negativa, mas os moradores têm registrado isso direto. Que tipo de paliativo a prefeitura tem feito ali naquela comunidade? Olha, nós fizemos já, como eu falei, no Boa Viagem, nós devemos ir também para o Guajará. Ainda não chegou lá ainda? De colocar materiais só em algumas localidades, certo, mas não para viabilizar a trafegabilidade de toda a região. Nós estamos, inclusive, realizando uma obra definitiva lá, que é a pavimentação de em torno de 1 quilômetro de vias na via principal. Infelizmente, também por conta das chuvas, nós tivemos que suspender, Tá suspensa a obra, mas em breve, no máximo em 10 dias, deve estar retomando, mesmo porque não tem como se executar a obra em período de chuva. Mas nós vamos fazer ações no sentido de garantir a trafegabilidade. Mas a partir de quando, secretário? O senhor disse que já esteve no Boa Viagem, mas aí no Guajará. No Guajará nós queremos que essa semana ainda. É porque também quando retorna a chuva, a gente não consegue colocar material que dê sustentabilidade aos ônibus. Porque o pessoal está dizendo que está indo para a BR para pegar o ônibus. Isso. Então essa ação nós vamos fazer no sentido de garantir que o ônibus trafegue por toda a linha, todo o anel viário do Guajará. Tá certo. Então a gente pode garantir ao telespectador, à comunidade lá, que haverá uma ação, claro, uma ação paliativa esta semana lá no Guajará. No sentido de garantir a trafegabilidade dos ônibus.
nós estamos também fazendo a obra que vai resolver de forma definitiva na avenida principal do Guajará, que é justamente... A obra está suspensa por causa da chuva ou não? Está parada por causa da chuva. Ainda há uma previsão de permanência desse estado de chuva ainda no estado, né? Lógico que de menor volume, mas isso ainda prejudica a retomada da obra. Mas assim que cessar, nós iremos retomar a obra, para até o final do ano a gente ter concluída a 1 quilômetro de pavimentação. Perfeito. Secretário, não sai daí não, eu quero falar de outras localidades lá no Nossa Senhora do Socorro, quero falar também sobre aquelas casas que a Prefeitura fez o sorteio para saber que fim levou. Foi realmente entregue, algumas pessoas foram recusadas, outras não, mas antes eu quero chamar o recado da SACEL, depois eu volto com a nossa entrevista com o representante da Prefeitura de Socorro. Secretário, antes de eu falar sobre a casa, né, ou as casas, o sorteio das casas, o pessoal da Palestina de Dentro disse assim, está intransitável passar por aqui, o Adevaldo está falando. O Jefferson, ele disse, eu moro na avenida principal e aqui eu não estou vendo fazer nada, segundo o Jefferson. Já tem em torno de 200 metros já pavimentado. Pavimentado ali na avenida principal. Só que a obra ainda é de 1 quilômetro, né? Vai atingir toda aquela avenida principal até a Rua C. O pessoal do São Brás disse que foram calçadas algumas ruas, mas somente as que dão acesso aos condomínios. As outras ruas continuam em lama pura. Tem alguma informação? Porque ele disse que, como o pessoal que mora em condomínio, eles também pagam IPTU. Olha, de fato, previsão ali para o São Brás agora de pavimentação não. Nós temos estudos lá em relação à Rua 6, nós estamos fazendo estudo para fazer o projeto. A gente tem uma dificuldade hoje de recursos. Todos os municípios estão enfrentando isso, o Estado está enfrentando. A questão da captação de recursos para pavimentação tem sido uma dificuldade. De certa medida é natural, porque também o governo federal é um governo novo, mas nós estamos lutando por mais investimentos de pavimentação lá no município de Nossa Senhora do Socorro. Secretário, assim, a maioria das perguntas com relação realmente à pavimentação. Existe algum projeto específico para pavimentar esses loteamentos, essas comunidades que ficam ali fora da sede do Nossa Senhora do Socorro? Tem, nós temos projetos, por exemplo, do próprio Guajará. Nós já temos um projeto... Tem dinheiro em caixa para fazer? Dinheiro, essa é a dificuldade. A dificuldade hoje... Essa via que é o principal que vai ser feita? Esse é através de um financiamento que nós reavemos, né? Estava paralisada a obra, nós regularizamos o próprio projeto, que não tinha, por isso que a parte que foi feita vai ter que ser refeita, porque não tinha drenagem. Imagina um projeto sem drenagem no Guajará. Então a gente teve que refazer, por isso que a gente só conseguiu retomar esse ano. Existe alguns loteamentos, não sei se é o Jardim Mariana, outros loteamentos, que a gente até questionou a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, mas disse que está com um problema na Justiça por causa do loteador. Renato, disse que a Prefeitura não poderia porque o problema está na Justiça. Existe isso? Tem algumas situações lá que, de fato, quando foi autorizado o loteamento, não se garantiu para os compradores dos lotes a infraestrutura necessária, que é a obrigação do loteador. Certo. Tem algumas situações que, de fato, decorrem dessa questão. E, como a obrigação é do loteador, o município, infelizmente, não pode realizar até que o loteador o faça. Então, tem algumas situações decorrentes de loteamentos antigos, né, que não houve a obediência ao que a lei exige do loteador em relação à infraestrutura. Hoje a Prefeitura de Socorro não está liberando nenhum loteamento desse jeito? Não. Sem infraestrutura? Não. Nenhum. Aquelas casas, foram 1.000 casas que a Prefeitura de Socorro fez o sorteio para moradores lá da região. Em que situação está? Isso foi em abril? 28 de março, o sorteio. Né? Certo. 28 de março, a gente iniciou no dia 7 de janeiro o processo de inscrição. No dia 28 de março nós fizemos o sorteio. Nós já fizemos uma primeira chamada no mês de maio, abril, maio, né, para que as pessoas sorteadas e alguns suplentes também levassem a documentação. No mês de junho nós fizemos uma segunda chamada também, porque alguns desses 1.000 e também dos suplentes não levaram, então a gente precisa oportunizar eles, que eles levem a documentação, então nós já fizemos a segunda chamada e agora a partir entre os dias 2 e 6 de setembro nós vamos realizar a terceira chamada, ainda dos 1.000 que foram, dos restantes dos 1.000 que não levaram a documentação e de mais alguns suplentes, para que a gente alcance o número de 1.000 e assim a gente encaminha a documentação para a Caixa. Nós já começamos a transmitir as informações para a Caixa Econômica daqueles dossiês, daquelas pessoas que já comprovaram todos os requisitos do programa Minha Casa Minha Vida. E nós vamos, com a terceira chamada, com certeza, nós vamos alcançar as casas vão ser entregues efetivamente quando?
A previsão é dezembro, né? Lógico que também teve ainda um atraso aí em relação ao repasse da construção, mas ainda está no cronograma que a gente... A gente está acompanhando, viu, secretário? Desde o início, para saber, desde o início, para saber se as casas estão sendo entregues para pessoas que tenham necessidade. Claro, claro. Nós, inclusive, estamos fazendo a análise de todos os dossiês, né? Com informações. Em algumas situações, nós estamos fazendo visita para comprovar, estamos solicitando documentos que realmente comprovem a moradia, comprovem as informações em relação aos requisitos do programa Minha Casa Minha Vida. Bem, nós conversamos aqui com o secretário de Planejamento da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Essa semana a gente vai continuar acompanhando a situação lá no Guajará para ver que tipo de paliativo vocês podem fazer para ajudar aquela comunidade e outras comunidades de Nossa Senhora do Socorro. Nosso muito obrigado por sua participação. Que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde.